item 30 de nossa prova. Ela está chegando ao final, tá? Ele mostra novamente um gráfico aí de velocidade contra o tempo. O enunciado vai dizer o seguinte: o gráfico 1 ilustra a velocidade de crescimento da altura de duas plantas A e B. É correto afirmar que... Aí vocês vão observar, tá? Esse gráfico ele destaca o crescimento das plantas A e B. E a gente vai fazer algumas afirmativas em relação a ele, tá? A partir da escala do gráfico, a velocidade de crescimento da planta B é sempre maior ou igual ao da planta A, quando observados a mesmos instantes, tá? Falso, tá? O crescimento da planta B, a velocidade dele, tá? Se a gente observar a mesmo instante, olha, um pouco ali antes de ter zero, ele é menor, pessoal, tá? Então, a gente pode colocar isso aqui, ó, no nosso gabarito, ó. Item 30. Ah, falso, tá? Olhando ali para os instantes, tá? Na mesma reta vertical, um pouco antes de ter zero, a velocidade de crescimento de B é menor. Antes de ter zero, a velocidade de crescimento da planta B é menor. B. A planta B cresce em movimento uniforme por um intervalo de tempo maior que a planta A quando param de crescer, tá? Então a gente vai ter que olhar para o gráfico e verificar aí, ó. Se você parar para perceber bem, a planta A, ela praticamente passa, ó, a quadrícula de antes de ter zero, a depois de ter zero, a depois de ter 1 e a depois de ter 2 com velocidade constante. Então ela passa aí 4 quadrículas com velocidade constante. Então, planta A, 4 quadrículas com velocidade constante. E a planta B? Olha, a planta B, se você observar bem, um pouco mais, ou talvez aí se você somar aí, fizer uma análise visual, né? 2 quadrículas só com velocidade constante. Um pedaço da quadrícula de T0 até 1, toda a quadrícula de T1 até T2 e um pedacinho da quadrícula à frente de T2. Então vamos arredondar, vamos dizer que sejam 3, tá? 3 quadrículas com velocidade constante. Ou seja, a planta B ela não vai crescer em movimento uniforme por um intervalo de tempo maior. É falso, ela não vai. Vamos para o C. O tamanho da planta A é maior que o da planta B. O tamanho da planta A é maior do que o da planta B. O gráfico é V contra T. Num gráfico V contra T, a gente tem que o deslocamento é dado pela área.
A área abaixo do gráfico de B, se vocês contarem a quadrícula, tem 3, 6, pega um pedacinho ali, completa, 9, junta ali, 10, um pouquinho menos que 10, tá? Então, a área de B a área do gráfico da planta B a gente contou quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, junta ali, vamos supor um 10, tá? 10 quadrículas. A área do gráfico da planta A, quantas quadrículas? Vamos lá. Inteiriças primeiro. 1, 2, 3, 3, né? Se você olhar ali a curva abaixo da planta A, essa região aqui, ó, essa região, tá? Então, 1, 2, 3, 4, com esse pedacinho aqui. Junta esse daqui com esse daqui, 5. 5 quadrículas. E o da planta B, recapitulando, usando aqui a nossa seta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Junta esse daqui com esse daqui, 9. Esses dois aqui praticamente 10. Então, como ΔS é o crescimento da planta, a planta B é maior do que a planta A. Então, falso. ΔS de B é maior do que o ΔS de A. A planta B é maior. As plantas nunca vão crescer à mesma velocidade no mesmo intervalo de tempo. Olha, pessoal, de novo o gráfico aí, tá? Se vocês observarem bem, pronto, aqui, ó. Se vocês observarem bem, durante todo este trecho aqui, final, tá? A gente pode perceber que as plantas crescem à mesma velocidade. Repetindo, aqui, ó, todo esse trecho aqui, as plantas crescem à mesma velocidade. Então, isso é falso. Vou abrir uma nova tela. A letra D. Falso. Porque a gente tem aí, ó, na parte final do gráfico, ambas as plantas crescem à mesma velocidade. E por fim, na letra E, o crescimento da planta B no intervalo de tempo entre T0 e T1 apresentou alguma aceleração. Verdade, né? Por que que é verdade? Porque nessa região aqui nós temos uma curva. Uma curva no gráfico V contra T indica aceleração. Curva no gráfico
V contra T indica a aceleração. Uma reta já indica, né, uma curva também, tá bom? É só para recapitular aí, pessoal, o tamanho é porque eu achei que o mouse estava em cima, né? Aqui as quadrículas, tá? As quadrículas de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juntando esse pedacinho aqui com esse aqui. A de B, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí junta esses aqui com esse daqui, ó. Tá? Dá um pouco menos que 10, um pouco mais que 9. Porém, o da planta A é nítido que é menor do que isso. Olha, uma quadrícula, 2, 3, 4. Junta esses dois aqui, 5,5. Tá bom? Por isso que o tamanho da planta A é menor. Bom, obrigado aí. Vamos agora para a nossa penúltima resolução de exercício. Tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando bem, estejam aprendendo ainda mais com essas resoluções da nossa A2.